Alô, alô, minha gente! Que loucura, que loucura! Hoje eu quero te levar para uma viagem, mas não uma viagem qualquer. Quero te convidar para fechar os olhos por um instante e se imaginar em um lugar onde cada esquina conta uma história, onde o sol parece brilhar mais forte e a alegria está no ar. Vamos juntos para a Espanha. Já pensou nisso? Deixar a rotina de lado e embarcar nessa aventura. A gente sempre fala aqui no Caldeirão sobre realizar sonhos, e conhecer um país como a Espanha é um sonho que vale a pena sonhar. É um lugar que mexe com a gente, que inspira, que transforma. É muito mais do que um ponto no mapa. Pensa comigo. O que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra Espanha? Talvez seja o som de um violão flamenco, ou quem sabe o gosto inconfundível de uma paella, com aquele arroz amarelinho, frutos do mar frescos, um verdadeiro banquete para os sentidos. Pode ser também a imagem de um toureiro, ou as obras de arte de gênios como Picasso e Gaudí, que mudaram o jeito como a gente vê o mundo. É tudo isso e muito, muito mais. A Espanha é um caldeirão de culturas, um mosaico de paisagens e um convite constante para viver a vida com mais intensidade. Mas, e se eu te dissesse que a Espanha que a gente vê nos cartões postais é só o começo da conversa? Para entender a Espanha de hoje, a gente precisa dar uma olhadinha no retrovisor. É como montar um quebra-cabeça gigante, sabe? Cada peça é um povo, cada peça é uma cultura, cada peça é uma batalha. A história da Espanha é uma saga de cinema. Começou com tribos antigas, íberos, celtas. Aí chegaram os romanos. Eram os engenheiros daquela época. Eles construíram estradas, aquedutos, cidades inteiras. Mérida, na Extremadura, parece cena de filme, mas a grande virada foi a chegada dos mouros. Povos árabes do norte da África cruzando o mar. Dominaram grande parte da península por quase 800 anos. 800 anos. Trouxeram matemática, astronomia, medicina e uma arquitetura incrível. Verdadeiros artistas. O melhor exemplo, Palácio de Alhambra, em Granada. Gente, que lugar é aquele? Fortaleza, palácio, jardim, tudo junto. Cada parede tem um detalhe, um desenho, caligrafia árabe esculpida. Os pátios com fontes de água transmitem uma paz. É um lugar mágico. Não é só lá. Em Córdoba, a Mesquita Catedral. Uma floresta de colunas e arcos vermelhos e brancos. Antiga mesquita, depois catedral. E depois de séculos de batalhas, os reinos cristãos finalmente unificaram o país. Aí entram em cena os reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Com eles, a Espanha se tornou uma potência mundial. Foi nessa época, em 1492, que eles financiaram a viagem de Cristóvão Colombo. Já ouviu falar, né? A descoberta da América transformou a Espanha no império onde o sol nunca se punha. Navios e mais navios carregados de ouro e prata do Novo Mundo. Madrid e Sevilha se tornaram as cidades mais ricas e importantes da Europa. Foi uma era de ouro, de poder, de muita riqueza. Mas como tudo na vida, os impérios também têm seu fim. Guerras, crises. A Espanha foi perdendo seu poder e suas colônias. O século XX foi especialmente duro. Teve uma guerra civil terrível que dividiu o país dolorosamente. Foi uma ferida profunda, que demorou muito para cicatrizar. Depois, veio uma longa ditadura com o general Franco que isolou a Espanha do resto do mundo por quase 40 anos. Imagina um país inteiro vivendo sob um regime fechado, sem liberdade de expressão, enquanto o resto da Europa se modernizava. Foi um período sombrio, de muito sofrimento, mas o povo espanhol é resiliente, é um povo forte, que sabe se reinventar. Com o fim da ditadura, nos anos 70, a Espanha explodiu para o mundo. Explosão de liberdade, criatividade, cores, La Movida madrilenha, Barcelona, Olimpíadas de 1992, se tornando uma das cidades mais visitadas do mundo. Se a história da Espanha é um filme, a arte é a trilha sonora e o cenário, tudo ao mesmo tempo.
Não dá para falar da Espanha sem falar dos seus gênios. E que gênios! Vamos começar por Madrid, no famoso Triângulo da Arte. Ali, a poucos metros de distância, você tem 3 dos museus mais incríveis do mundo. O Museu do Prado é a casa dos mestres clássicos. Entrar lá é como fazer uma viagem no tempo. Você fica cara a cara com as obras de Velázquez, especialmente as meninas. Já viu esse quadro? É uma pintura que parece ter vida própria, cheia de mistérios. O que a princesa está olhando? Quem está refletido no espelho lá no fundo? É de ficar horas tentando decifrar. Ali perto fica o Museu Reina Sofia. O clima aqui já é outro. É a casa da arte moderna e contemporânea. E lá está ela, Guernica, de Pablo Picasso. Gente, é impossível não se emocionar na frente daquele painel gigante. Picasso pintou a dor, o desespero e a brutalidade do bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil. É uma obra em preto e branco, mas que grita em cores de sofrimento. É um protesto, um soco no estômago. Mas a arte espanhola não está só dentro dos museus. Em Barcelona, a cidade inteira é uma galeria a céu aberto, graças a outro gênio, Antoni Gaudí. O que aquele homem tinha na cabeça? Ele não criava prédios, ele criava esculturas para morar. A Sagrada Família, aquela igreja que parece feita de areia e que está sendo construída há mais de 100 anos. Parque Güell, com seus mosaicos coloridos. Casa Batlló, La Pedrera. E não podemos esquecer de Salvador Dalí, o mestre do surrealismo, com seus relógios derretidos e suas imagens que parecem saídas de um sonho maluco. Visitar o Teatro Museu Dalí em Figueres, sua cidade natal, é entrar na mente dele. É um lugar divertido, bizarro, que desafia a nossa lógica. A arte na Espanha é assim, intensa, passional, provocadora. Você não acha incrível como a arte consegue capturar a essência de um lugar? Com certeza, a Espanha é um país que sabe festejar como poucos. A vida acontece na rua, nos bares, nas praças, sabe? A alegria é contagiante. E quando se trata de festa, eles não brincam em serviço, não. Cada cidade, cada vilarejo. Uma das mais famosas é a de San Fermín, em Pamplona. É aquela festa da corrida dos touros pelas ruas. Uma loucura, uma tradição de séculos que atrai gente do mundo todo. É uma descarga de adrenalina, uma mistura de coragem e perigo. Mas tem que ter muito cuidado, é coisa séria. E que tal uma guerra de tomates? Sim, isso existe. É a La Tomatina, que acontece em Buñol, perto de Valência. Uma vez por ano, a cidade inteira se transforma em um mar de molho de tomate. Milhares de pessoas jogando tomates umas nas outras, só pela diversão. Já imaginou que loucura? É uma festa para lavar a alma, para voltar a ser criança. E em Valência, também tem as falas. Eles constroem monumentos gigantescos, verdadeiras obras de arte feitas de madeira e papel machê que são queimados na última noite da festa. É um espetáculo de fogo e luz que simboliza a renovação, o fim de um ciclo e o começo de outro. Mas a festa mais cheia de alma, mais profunda, talvez seja a Semana Santa, especialmente no sul, na Andaluzia. Em cidades como Sevilha e Málaga, as ruas são tomadas por procissões emocionantes. São irmandades que carregam andores enormes com imagens religiosas ao som de tambores e cornetas. É uma demonstração de fé e tradição que passa de pai para filho. Mesmo para quem não é religioso, é impossível não se impressionar. Se tem uma coisa que o espanhol leva a sério, é a comida. Comer na Espanha não é só para matar a fome, é um ato social. É um motivo para se reunir com os amigos, com a família para conversar, para dar risada. E a cultura das tapas é a prova disso. Sabe o que são tapas? São pequenas porções servidas nos bares. A ideia é ir de bar em bar, tapear, provando um pouquinho de cada coisa. Tomando uma taça de vinho, canha. É um jeito delicioso e divertido de experimentar vários sabores em uma noite só. Tem de tudo,
Batatas bravas, croquetas de jamón, pimientos de padrão, tortilha espanhola. E por falar em jamón, ai meu Deus! O jamón ibérico de belota é uma iguaria. Porcos criados soltos que se alimentam de belotas. Belotas, um tipo de noz. Isso dá sabor e textura únicos à carne. Ver um mestre cortador fatiando a peça é uma arte. Cada fatia fininha derrete na boca. É um sabor que você nunca mais esquece. Claro que não podemos deixar de falar da paella. A paella valenciana leva frango, coelho, vagem, açafrão. Hoje há paellas de todo tipo. A mais famosa entre turistas é a de frutos do mar. O segredo é o arroz soltinho e o socarrá, a casquinha do fundo. É o prêmio para quem raspa o tacho. É um prato para compartilhar, para comer no domingo, com a família toda reunida. É a cara da Espanha. Qual desses sabores você gostaria de provar primeiro? Todo mundo vai para Madrid, Barcelona. E com razão, são cidades incríveis. Mas e se a gente saísse um pouco do roteiro óbvio? A Espanha está cheia de tesouros escondidos. Já ouviu falar nos pueblos blancos da Andaluzia? Vilarejos de casinhas brancas construídas no alto das colinas como defesa. Ronda é um dos mais espetaculares. Dividida por um desfiladeiro gigantesco com uma ponte de pedra impressionante ligando os dois lados. A vista lá de cima é de tirar o fôlego. Perder-se pelas ruazinhas é voltar no tempo. Outro segredo bem guardado é a região da Extremadura, na fronteira com Portugal. Terra de conquistadores. Pizarro, Cortés. É uma região mais selvagem, Parque Nacional de Monfragüe, um paraíso de aves. E as cidades históricas? Cáceres tem um centro antigo que é patrimônio da humanidade, todo cercado por muralhas. Caminhar por ali à noite, com as pedras iluminadas, é uma experiência mágica. E que tal uma praia que desaparece? Na Galícia, existe a Praia das Catedrais. Durante a maré baixa, o mar recua e revela formações rochosas que parecem arcos de catedrais góticas. Você pode caminhar entre elas, entrar em grutas. É um cenário de outro planeta. Chegamos ao fim da nossa viagem de hoje, mas eu espero que ela seja apenas o começo do seu sonho. A gente passeou pela história, desde os romanos até a Espanha moderna e vibrante de hoje. A gente sentiu o gostinho das tapas e da paella, ouviu o som do flamenco e se maravilhou com a arte de Picasso, Gaudí e Velázquez. A gente descobriu que existem festas onde se joga tomate e praias que desaparecem com a maré. Que loucura, né? A Espanha é um país que não cabe em um roteiro, não cabe em um único texto. É um lugar para ser vivido, para ser sentido. O que eu acho mais incrível na Espanha é essa capacidade de equilibrar o antigo e o novo. É um país que respeita profundamente suas tradições, sua história, mas que, ao mesmo tempo, é moderno, inovador, aberto para o mundo. Você pode passar a manhã em um palácio mouro de 1000 anos e à tarde em um museu de arquitetura futurista. Pode comer uma receita que sua avó fazia e no bar ao lado, provar uma criação de um chefe supermoderno. Essa convivência harmônica entre passado e futuro é uma lição de vida. É sobre saber de onde você veio para poder decidir para onde quer ir. E no fim das contas, o que fica de uma viagem como essa? Ficam as memórias, claro. O sabor daquele vinho, a imagem daquele pôr do sol, a música que tocou naquele barzinho. Mas fica algo mais profundo. Porque viajar é muito mais do que conhecer destinos. É descobrir novas formas de viver, sentir e sonhar. E a Espanha é a prova viva disso.